Corpo encontrado no norte do estado pode ser de jovem desaparecido há 1 ano. Embora a família tenha reconhecido os pertences que estavam ao lado da ossada, somente o resultado de um exame de DNA vai comprovar se os restos mortais encontrados são de Wesley. Casep de Criciúma é interditado pela Vigilância Sanitária. Local apresenta estrutura precária e coloca em risco a saúde dos internos. Preservação: a árvore é transplantada de local para evitar a derrubada. Nós estamos falando basicamente de uma árvore que está desde a origem da cidade. Conservar ele para nós é valioso. Sexta-feira, dia de Agenda NR com as opções para o final de semana. Em Joaçaba, exposições fotográficas estão encantando os visitantes. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Uma ossada encontrada em uma estrada de Araquari, no norte do estado, pode colocar fim a um mistério: o desaparecimento de um jovem que já dura quase 1 ano. Wesley Lopes desapareceu no fim de setembro do ano passado. Ele tinha sido visto pela última vez na rua onde morava. Na época, a família chegou a colocar faixas na frente de casa em protesto ao sumiço. Testemunhas afirmaram que o jovem havia sido abordado por policiais e colocado em uma viatura. A ossada sem o crânio encontrada nessa estrada, que fica no limite de Araquari com Joinville, pode colocar fim ao mistério. Objetos que eram usados pelo desaparecido foram encontrados no local. O pai reconheceu um anel da vítima, reconheceu duas correntes que estavam também próximos ao corpo. O cinto que estava junto ao corpo, usado pela vítima, também, segundo o pai, era da vítima. Wesley tinha problemas de memória, não sabia ler nem escrever e possuía uma passagem por porte de droga. Nossa equipe procurou os pais para gravar entrevista, mas por motivos de segurança, eles se mudaram há cerca de 5 meses. Embora a família tenha reconhecido os pertences que estavam ao lado da ossada, somente o resultado de um exame de DNA vai comprovar se os restos mortais encontrados são de Wesley. Os pais dele já cederam o material genético para a análise do IGP de Florianópolis. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e o possível envolvimento de PMs com a morte de Wesley. O batalhão da Polícia Militar também abriu procedimento interno. O caso corre em segredo de justiça e, por enquanto, são poucos os detalhes que podem ser revelados. Desde que se configure realmente a atuação desses profissionais, o Estado é responsabilizado pelo fato ocorrido. E uma operação conjunta da Polícia Civil resultou na apreensão de quase 1 tonelada de maconha em São Miguel do Oeste. A droga foi encontrada em um fundo falso na carroceria de um caminhão que trafegava pela BR-163 na tarde de ontem. Segundo a polícia, a carga era de 700 quilos a 1 tonelada de maconha. O caminhoneiro, que não tinha passagens pela polícia, foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada para a Divisão de Investigação Criminal. E o Casep de Criciúma foi interditado pela Vigilância Sanitária. O local apresenta estrutura física precária e coloca em risco a saúde dos internos. De acordo com a fiscal sanitária responsável pela interdição do local, as principais irregularidades estavam no esgotamento sanitário inadequado. Outro fator que contribuiu para o fechamento do Casep foi o entupimento da rede de esgoto, o que acarretou em uma situação precária emergencial. Ela não tem um habite, nunca teve um alvará sanitário por conta de uma série de problemas, principalmente em relação à estrutura da edificação. Piso quebrado, pedaço de parede quebrada, banheiro em péssimas condições, vaso sanitário já só na parte de cimento, pias, lavatórios com a parte da pedra em cima quebrado, que empoça água no chão, infiltrações. Foram 6 vistorias e diversas notificações. O local continua interditado. Enquanto a situação não for regularizada, nenhum adolescente poderá ser internado na unidade. A notificação foi encaminhada à Secretaria de Justiça e Cidadania, que é a responsável por tomar providências sobre a unidade. Ainda não existe um prazo para que a situação seja regularizada. O Casep só poderá abrir as portas novamente quando tudo estiver de acordo com as exigências feitas pela vigilância. Temos todos os prazos possíveis, algumas providências
administrativas foram tomadas, no que dependia dos funcionários foram tomadas, mas no que dependia de reforma não foram tomadas as providências. Enquanto a situação não é regularizada, os adolescentes são encaminhados para municípios vizinhos. E você vai ver a seguir, a árvore de mais de 50 anos é transplantada de local para evitar a derrubada. Nós estamos falando basicamente de uma árvore que está desde a origem da cidade. Conservar ele para nós é valioso. Os detalhes em instantes. Estamos de volta, agora 1h59 e vamos falar de saúde. As obras do Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos em Lages começaram em agosto de 2013 e a previsão é que o hospital seja entregue à população em 2015. Hoje, uma vistoria aconteceu no local. 40% das obras já estão concluídas. 2 prédios estão sendo erguidos e o terceiro já está em fase de construção. Serão 8 andares. 2 passarelas que ligam a nova unidade à já existente também serão construídas no local. A previsão é para o final de 2015, as obras estão adiantadas. A área de 18 mil metros quadrados terá serviço de emergência, centro de diagnóstico por imagem e mais o incremento de 92 leitos de internação, 30 leitos de UTI e centro cirúrgico. O Hospital Teresa Ramos atende cerca de 66 municípios do meio-oeste ao Alto Vale do Itajaí. Com as novas unidades de internação, a expectativa é ajudar a sanar o problema de falta de leitos nos hospitais da região. Nós queremos ampliar o número de leitos para poder aumentar o número de cirurgias, poder aumentar o número de assistência a esses pacientes crônicos, que nós temos um inverno extremamente rigoroso e os nossos pacientes sofrem muito com isso. E uma árvore de 40 toneladas foi transplantada hoje pela manhã em Balneário Camboriú. Cerca de 20 profissionais participaram da operação. O transplante da figueira de 50 anos aconteceu entre 2 pontos de um terreno, que em breve vai abrigar um arranha-céu na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Embora a construtora tivesse autorização para fazer a derrubada, a atitude não foi tomada. Pelo contrário, agora a árvore vai fazer parte da fachada do futuro condomínio. Nós estamos falando basicamente de uma árvore que está desde a origem da cidade. Conservar ele para nós é valioso. E vamos a passar essa árvore, algo que era privado, algo que fica público, de frente à principal avenida da cidade. Para nós é um diferencial para a cidade. Esta é a primeira vez que uma construtora da região financia um transplante deste porte. A data escolhida para a ação também não foi aleatória. A operação acontece às vésperas do Dia Mundial da Árvore, comemorado em 21 de setembro. O valor investido pela construtora para a realização do transplante não foi divulgado, mas pelo menos 20 profissionais estão envolvidos no processo, que começou há 5 meses. Diminuímos a quantidade de raízes também, para que conseguisse colocar raízes novas, para ela ir se adaptando. Isso é a primeira parte, esperamos um mês. Seccionamos mais uma outra parte das raízes, esperamos novamente para ela colocar raiz. Nesse inteirinho também fizemos algumas podas também de correção e de diminuição de altura. De acordo com o especialista, a figueira é uma árvore bastante resistente e tem grandes chances de sobreviver após o transplante. Mesmo assim, técnicos devem acompanhar o desenvolvimento pelos próximos 2 anos. E depois do intervalo, tem a Agenda NR com as opções para o final de semana. Em Joaçaba, exposições fotográficas estão encantando os visitantes. A gente volta já já. A partir dessa tarde, o tempo começa a melhorar em todas as regiões do estado. E o final de semana será de sol com temperaturas bem agradáveis. Confira no mapa. O fim de semana começa com um tempo bom na Serra, com máxima de 18 graus na região. Dia de céu com pouca nebulosidade no oeste e no Vale do Itajaí, onde as máximas ficam entre 21 e 23. O sol também deve predominar na Grande Florianópolis e no sul do estado, com máximas entre 24 e 25 graus. No domingo, sol com algumas nuvens na Serra Catarinense e máxima de 15 graus. O dia também é de tempo bom na região norte e no oeste, com máximas entre 24 e 22. Já no sul deve chover no início do dia, mas o sol aparece. Os termômetros marcam até 21 graus.
Na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, o fim de semana termina com céu entre nuvens e máximas entre 20 e 21 graus. E para aproveitar o final de semana de tempo bom, separamos diversas opções na nossa agenda NR. Está em cartaz nesta sexta e sábado, em Florianópolis, a adaptação do espetáculo Hamlet. O grupo Pesquisa Teatro Novo apresenta a peça no Teatro da UFSC. A entrada é franca. Neste domingo será exibida no Teatro do Sesc, em Lages, a animação O Menino da Floresta. O filme francês começa às 16 horas e a entrada é gratuita. Je te présente ma filha. Elle s'appelle Manu. O espetáculo O Menino Teresa conta a história de uma menina que tem curiosidade em entender o universo dos meninos. O musical infantil estará em cartaz em Florianópolis, no Teatro Álvaro de Carvalho, com 3 apresentações de graça. Ivan Lins se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Municipal de Itajaí. O músico é o artista brasileiro vivo mais gravado no exterior e é reconhecido por vários prêmios internacionais. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui. E em Joaçaba, 2 exposições estão encantando o público. Uma fala da história do trabalho em Santa Catarina e a outra de felicidade. E mesmo com temas tão distintos, elas têm muito em comum. Em preto e branco, a sensibilidade do fotógrafo ao captar a realidade. Na primeira mostra, intitulada Imagens da Mudança, as formas de trabalho e o dia a dia dos trabalhadores catarinenses foram retratadas. Um resgate histórico com imagens do acervo do fotógrafo Valdemar Anacleto. As profissões tinham maior durabilidade. Hoje o jovem convive com cenários e muito mais mudanças. As imagens que demonstram ações do cotidiano, tanto do setor público como privado na década de 70, chamaram a atenção de Gabriel, que é estudante do ensino médio. Que ela marca os fatos que estiveram presentes na industrialização da nossa região. Já na segunda exposição, 15 imagens clicadas pelo também catarinense Carlos Carvalho trazem o tema felicidade. Sorrisos e expressões espontâneas demonstram a simplicidade como sinônimo de alegria. As 2 mostras, interligadas pela essência fotográfica de contar e eternizar momentos, ficarão no Sesc Joaçaba até o final deste mês. A gente parar para fazer leitura de imagem, para fazer leitura de uma fotografia, é muito importante. A gente atribuir novos significados, novos sentidos. E assim a gente encerra Notícias da Redação de hoje. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.